Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, programa que leva a você, todos os domingos, as principais informações sobre aposentadoria, INSS, os direitos do trabalhador, o funcionalismo público e o serviço público, entre outros tantos assuntos. Além de respondermos às questões que você encaminha para a gente, contamos hoje com a participação dos convidados. O coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Weber. Em nome dos transportadores de valores aqui do nosso estado, temos a presença do secretário-geral do Sindvalores RS, Norton Jubelli. E para fechar a nossa lista de participantes, o presidente do Secoc RS, Everton de Brito, fala pelos trabalhadores das cooperativas de crédito. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vamos ao nosso espaço de interatividade. Você que está em casa pode encaminhar as suas dúvidas aqui para a gente sobre aposentadoria e INSS para os contatos que a gente disponibiliza aqui na tela da Bandeirantes. É importante, sempre coloque o nome e a cidade de onde você está falando, porque muitas vezes isso faz a diferença na hora da gente responder as questões. O Charles Garcia, lá de São Lourenço do Sul, quem recebe o LOAS passará por perícia? Charles, você deve estar preocupado com o pente fino do INSS. E eu lhe digo, o pente fino ele vai se restringir aos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Portanto, no seu caso, se você recebe o LOAS, não vai ser submetido à perícia. O Paulo Adolfo Coelho, ele é lá do sul do estado, é de Pelotas, um abraço à Zona Sul, tem os 56 anos, sou estatutário com mais de 36 anos de serviço, 26 com periculosidade e 9 anos e meio no Exército. Tem o direito à aposentadoria integral? Paulo, pelo que você está falando, você deve ter direito, como funcionário público mesmo, à aposentadoria especial. E a aposentadoria especial, usando as regras do INSS, você recebe sim o valor cheio, o valor da sua última remuneração ou, se for melhor, a média das contribuições desde julho de 94 até a data que você pede o benefício. Leve a sua documentação para um advogado, verificar com precisão qual é o valor mais adequado para você poder fazer o pedido da sua aposentadoria. E ainda o João, aqui da Grande Porto Alegre, ele é do município de Canoas. Estou com pedido de auxílio-doença na Justiça há 8 meses. Fiz a perícia judicial que determinou a incapacidade permanente. Qual a chance de ganhar a causa e em quanto tempo o juiz dá a sentença? Bom, João, no aspecto geral, pelas informações que você passa, a possibilidade é muito boa, já que o laudo foi favorável e, em regra, o magistrado ele acata aquilo que foi reconhecido pelo expert. Na questão do tempo, o tempo total de processos como o seu, por benefício, por incapacidade, dura em torno aí de 1 ano, mais ou menos. Então, se já tem 8 meses, está, digamos assim, na reta final para se concluir. Continue mandando as questões aqui pela nossa interatividade. Bom, estou com Marco Aurélio Weber, do Sindjus RS, também está com a gente o Norton Jubelli, do Sindvalores, e o Everton Brito, do Secoc RS. E a gente vai debater muito hoje aqui no Boca no Trombone a questão da reforma da Previdência e a reforma trabalhista. E eu até vou deixar uma questão para a gente introduzir o assunto com os representantes das categorias do Ayrton, ele é lá de Santo Ângelo. Quem fiscaliza as empresas que não pagam o INSS, mas descontam dos funcionários? É uma grande questão, uma grande interrogação, Marco Weber. Como é que a gente pode encaminhar esse início de debate aqui sobre a reforma previdenciária que envolve, sem dúvida, essa questão dessa não cobrança aí, né, de empresas em débito com a Previdência Social? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Sou eu quem agradece, Paulo Solano. Um abraço grande para todos os servidores ativos e inativos do Poder Judiciário. Cumprimento o Paulo, que é um jovem papai, né? Papai marinheiro de primeira viagem. Obrigado. Parabéns para ti. Essa questão que o telespectador levanta, quem fiscaliza a rigor são os fiscais do INSS, que são concursados para isso. Todavia, essa fiscalização ela não é direta, ela é encaminhada para as autoridades competentes para que façam as execuções ou não, para que recorram ao Poder Judiciário para efetivar as devidas cobranças. E o que ocorre no Brasil? Graças a campanhas políticas onde há doações de determinados grupos, isso há muito tempo é motivo de discussão no Congresso Nacional, é motivo de discussão na sociedade. Esses grupos patrocinam os políticos, patrocinam campanhas e ocasionam o seguinte, ocasionam
que esses políticos fiquem comprometidos com eles. E o próprio governo, o partido que está no governo, evidentemente que não é diferente. Sim. Daí surge todo esse protecionismo que os governos em todas as esferas, infelizmente no Brasil, fazem a determinadas empresas, procrastinando os processos de cobrança ou até mesmo nem ingressando em juízo, ingressando na justiça para as devidas execuções fiscais. Quanto à reforma da Previdência, nós comentávamos antes do programa com os colegas que aqui estão, da UGT e também o colega do Sindicato dos Funcionários das Empresas Cooperativas, né? Nós falávamos a respeito do otimismo que se tem agora. A sociedade Sim. começa a se dar conta, tardiamente, se dar conta de que realmente no horizonte nós temos nuvens negras, nós temos nuvens espessas aí de chuvas, de tempestade. Vem aí junto com a reforma da Previdência, vem a reforma trabalhista, que está programada para o dia 4 de maio, a leitura do seu relatório. Em 1 e 2 semanas após, vai a votação na Câmara dos Deputados. E tem uma peculiaridade interessante, como já passou a matéria no Senado, ela não precisa ir da Câmara dos Deputados para o Senado. Se for aprovada na Câmara, essa reforma trabalhista vai imediatamente para a sanção do presidente Temer. Vejam então o quadro que está pintado. É um quadro muito negativo que, se a sociedade, que já começou a se dar conta tardiamente, não se engajar, e agora dia 15 nós temos uma paralisação geral, se não nos engajarmos, nós vamos ter que engolir esse sapo. Realmente o tema é palpitante, né? A reforma da Previdência atinge a todos, assim como nessa questão que a gente trouxe aqui do telespectador. Norton Jubelli, através desse questionamento do nosso amigo lá de Santo Ângelo, do Ayrton, né? Nós temos alguns crimes cometidos aí que infelizmente não recebem a devida fiscalização e a punição. É mais ou menos por aí que a gente pode encaminhar também esse debate com a nossa audiência. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia, companheiro Marco, bom dia, companheiro Brito, mas um bom dia especial a todos os trabalhadores e as trabalhadoras do transporte de valores do Estado do Rio Grande do Sul. A primeira incidência que se tem com relação a isso é a apropriação indébita. O empregador que recolhe a contribuição previdenciária do seu trabalhador e que não faz o seu recolhimento e não faz o repasse dessa contribuição para a Previdência, está incorrendo no crime de apropriação indébita. Quando se fala em déficit da Previdência, a gente esquece de discutir questões que são cruciais, e essa é uma delas. A gente tem, em média, 471 bilhões em recursos previdenciários que não foram recolhidos. Se o governo fizesse uma ofensiva para que esses empregadores, esses mal empregadores, recolhessem esses tributos, Sim. a gente não teria que estar discutindo reforma da Previdência, pelo menos nesse momento. Quando a gente fala que é contrário à reforma de Previdência, muita gente diz o movimento sindical é contrário a tudo, o movimento sindical é protecionista. A questão não está aí. A questão é que sempre que se fala de reformas, quem é penalizado é o trabalhador. É sempre o elo mais frágil da corrente que é penalizado. Como o Marco bem falou, o político ele é financiado por alguém, geralmente por grandes conglomerados. Esses grandes conglomerados empresariais vão apresentar conta dessas campanhas após os processos eleitorais. E é nesses quesitos que a gente quer fazer a discussão. Quando se fala em financiamento público de campanha, se diz, vão tirar dinheiro da saúde, vão tirar dinheiro da educação, vão tirar dinheiro da segurança pública para fazer campanha política. Mas, pessoal, nós temos que parar para pensar o que é feito hoje. As empresas doam, os políticos se elegem e depois as empresas apresentam essas contas. No dia 15, agora de março, da próxima semana, está sendo organizado um grande movimento a nível nacional para que a gente possa mostrar o nosso descontentamento com relação tanto à reforma da Previdência quanto à reforma trabalhista que está sendo apresentada. Tardiamente, como foi falado pelo Marco, a classe trabalhadora, os aposentados, as pensionistas e o movimento estudantil está começando a entender que, se não se mobilizar, as reformas vão acontecer. Então, já existe uma discussão no Congresso Nacional para que se deixe em stand-by a questão da reforma da Previdência, para que se discuta emendas, para que se dê uma atenuada no texto da reforma da Previdência. Isso, pessoal, se chama bode na sala.
Se nós perdermos o foco das duas reformas, a reforma trabalhista vai ser aprovada com um rolo compressor. Se a reforma trabalhista for aprovada como está posta, não precisa fazer reforma previdenciária, porque o que vai ficar é nada. Não vamos ter trabalhador com vínculo empregatício contribuindo para a Previdência. Então, nós temos que estar atento às duas reformas. Tanto a previdenciária quanto a trabalhista são extremamente importantes para os trabalhadores. Então, no dia 15, todo mundo tem que estar na rua. Todo mundo tem que mostrar seu descontentamento. Quem bateu panela ano passado pode bater panela de novo. E o momento é agora, porque senão a reforma vai acontecer e não adianta a gente reclamar posteriormente. Mobilização, né? Com certeza. É a palavra que deve ser de ordem para todas as categorias, para toda a sociedade, né? Porque o tema previdenciário ele atinge a todos nós. A gente está falando sobre essa questão do represamento dessa dívida, presidente Everton de Brito do Secoc RS, a quem a gente agradece a presença aqui no Boca no Trombone na manhã desse domingo. Realmente os números são enormes, são muito grandes. Através dessa mobilização, se conseguiria chegar no alvo, que são os principais devedores, e aí a gente tem instituições bancárias, em sua grande maioria, com os valores maiores, que devem para o INSS, e de outro lado, são aqueles mais beneficiários do orçamento da União. A gente tem em torno de 46% do orçamento da União destinado a pagar o quê? Pagar juros da dívida pública. Vai direto o pagamento para a conta dos bancos. Quer dizer, é uma incongruência, né? Eles devem, não pagam, e ainda parte dos valores que poderiam ser auferidos, destinados para pagar os benefícios previdenciários de uma forma mais digna, não são, porque tem que se comprometer com as instituições financeiras. Como é que o Secoc pensa, como é que a UGT pensa sobre essa temática? Obrigado por estar com a gente mais uma vez, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros aqui de bancada, um bom dia especial aos telespectadores da Bandeirantes. E antes de iniciar, gostaria de parabenizar o novo papai, né, o Solano, obrigado. Pelo nascimento do filho, né, que traga muita saúde, muita alegria a você, a sua esposa e toda a família. Eu nunca vi, Solano, tanta maldade em cima de dois projetos, que é a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. A reforma, um é o complemento do outro. A maldade é tanta que o que se passar qualquer um dos dois é aquilo que os companheiros aqui falaram, que o Norton muito bem disse. Passando a trabalhista não precisa nem passar a previdenciária, porque não vai sobrar absolutamente nada, né? Eu acho que a trabalhista ainda ela é pior do que a previdenciária. E acho que ainda vai passar antes, ao menos é a intenção desse governo, passar primeiro a reforma trabalhista, tá? Para depois acabar de vez na reforma previdenciária. 471 bilhões é o número mais ou menos aproximado dos devedores do INSS, né? Que estão na sua grande maioria, tá? Instituições que são as primordiais, as que mais aparecem na lista de doações de campanhas políticas para eleger os representantes que lá estão e que serão os que vão acabar definindo o futuro da nação, se é que vai ter um futuro para as gerações que estão vindo atrás de nós. Eu vejo com muita preocupação, e a sociedade, se não se der conta e não partir para uma mobilização e uma mudança radical em cima desses dois projetos, eu não sei o que vai acontecer no nosso país. Vai ficar difícil, né? Extremamente difícil. Será que antes de uma reforma previdenciária, de uma reforma trabalhista, não seria mais urgente e necessário uma reforma política desse país? Será que precisamos tantos partidos políticos? Por que não se faz uma reforma para acabar com o fundo partidário? Por que não se faz uma reforma, Solano, para acabar com a doação pública de recursos públicos e dessas doações de empresas para campanhas políticas eleitorais? Exatamente. Por que não se faz isso? Por que não se discute isso? E outra Por que não se acaba, né, só para concluir, Sim. as coligações político-partidárias? Porque mais da metade desses políticos que aí estão não estariam lá.
Será que precisamos de tantos partidos políticos assim no nosso país? Claro que não, né? E outra, a estrutura que é posta, principalmente para o Poder Legislativo, ela tinha que ser totalmente repensada. Um senador da República, para você ter um dado exato, meu telespectador, custa 30 milhões de reais por ano para nós. Um senador da República, 30 milhões de reais por ano. Veja só o descalabro. Daqui a pouquinho a gente retorna com o presidente Everton de Brito, Norton Jubelli e o Marco Weber para mais bate-papo aqui no Boca no Trombone. Antes do nosso intervalo, o senhor Lucien dos Reis, ele manda a seguinte questão: farei 63 anos em junho desse ano e tenho 28 anos de contribuição. Quando poderei me aposentar? Quando posso dar a entrada nos papéis? Nós temos duas possibilidades: ou aposentadoria por idade, aí você tem que aguardar os 65 anos, ou então, né, se houvesse aí um tempo a mais, uma lacuna de contribuição para trás que ficou aberta durante o tempo que você trabalhou, poderia se pensar em fazer o pagamento desses atrasados e aí, atingindo os 35 anos, pedir a aposentadoria antes. Mas a princípio você está muito bem direcionado, já tem o tempo necessário para atingir a aposentadoria por idade, basta esperar os 65 anos para ter direito a ela. E para ingressar com esses papéis, só no momento que implementar o requisito etário, tá bom? Lucien dos Reis mandou as perguntas. Continue participando aqui da nossa interatividade. Pequeno intervalo, já a gente retorna com mais bate-papo aqui com Sindjus RS, Sindvalores e Secoc RS no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos. Voltando com mais Boca no Trombone na manhã do seu domingo e seguindo na interatividade. Caminha suas questões pra gente, sempre colocando o nome e a cidade onde você fala. O Carlos, lá de Santana do Livramento. Sou o MEI, é o microempreendedor individual. Trabalho como encanador. Há 5 anos comecei a contribuir. Antes, nunca havia pago. Tenho 55 de idade. Será que irei me aposentar? Olha, Carlos, hoje a condição para você se aposentar seria numa condição de aposentadoria por idade, atingindo 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Ou seja, se nada mudasse com a possível reforma previdenciária, daqui a 10 anos você teria direito. No entanto, a gente sabe que muita coisa vai mudar e principalmente no que toca a aposentadoria por idade, o tempo a contribuir, que de 15 a ideia é passar para 25 anos. Continue ligado aqui no Boca no Trombone que a gente vai trazer essas novidades e siga contribuindo com a Previdência Social. Certo? Você continua mandando as suas questões aqui para a gente nos nossos canais de interatividade, pelo e-mail, Facebook e também no nosso celular. A partir dessa semana temos um novo parceiro aqui no Boca no Trombone, é a rede Oralsim, né, que tem a pecha aí de ser a número 1 em implantes dentários em todo o Brasil. Estivemos lá e trazemos um material para você curtir aqui no Boca. Olá amigos do Boca, hoje estamos aqui na clínica Oralsim, aqui na João Pessoa, no bairro Farroupilha, em Porto Alegre, para a gente apresentar, né, esse espaço que está tendo resultado aí para quem vem fazer o tratamento do seu implante dentário em todo o país. Olha, são mais de 100 unidades no Brasil todo. Agora estamos aqui com o Dr. Jean Freitas, ele que é proprietário da rede Oralsim, né? Olha, que completou 13 anos no último mês, em fevereiro, e desde o ano passado, 2016, está no Rio Grande do Sul oferecendo esse serviço à comunidade. Dr. Jean, obrigado por estar nos recebendo aqui na sua casa, né? Um bom dia e explicar, né, para o telespectador como que é a história, falar um pouquinho desses 13 anos da Oralsim. Bom dia, Solano. Um prazer ter vocês aqui na clínica hoje. Exatamente, a Oralsim, no mês de fevereiro, ela completou 13 anos de história. Tá? São mais de 120 unidades espalhadas em todo o país. Sim.
São mais de 500 mil implantes instalados, com mais de 1 milhão de atendimentos por ano. E é um prazer muito grande fazer parte dessa família que vem com a missão de transformar sorrisos, de resgatar sorrisos, de devolver autoestima àquela pessoa que já não tinha mais, de devolver sorrisos àqueles pacientes que há tantos anos, há 10, 15, 20, 30 anos, sofrem com o uso de próteses móveis, de dentaduras, sofrem em si com a sua saúde bucal, não conseguem ir a um restaurante, coisas simples, atos simples de participar de uma festa de aniversário, participar de um almoço, de um jantar, e não podem, simplesmente não podem, devido à falta de dentes, devido a se sentir desconfortáveis com suas próteses, não tirar mais fotos com os familiares, não tirar mais fotos com os amigos. E isso, por mais que pareça simples, é uma coisa que acontece muito. Segundo o último censo, mais de 11 milhões de brasileiros não têm sequer um dente na boca. E a Oralsim vem com essa missão de resgatar, de transformar a vida de todas essas pessoas. Essa é a nossa grande missão. É por isso que nós levantamos de manhã, para realmente devolver sorrisos a quem não pode. Doutor Gia, e então para o telespectador que agora está atento a essa mensagem, como que funciona? O pessoal liga, agenda uma avaliação e a partir daí, como que é o procedimento, como que é o andamento da avaliação desse paciente e até o implante, né? Aquele que vai ser mais adequado para o caso dele. Perfeito. O paciente liga até a clínica, é só ligar no 3076-4343. As meninas do telemarketing fazem o agendamento desse paciente, ele vem até a clínica, faz uma radiografia panorâmica, que é um exame complementar, onde vai ser possível visualizar todas as estruturas dentárias, todas as estruturas gerais do paciente. Feito o exame radiográfico, esse paciente vem, faz a avaliação, ele sai com todos os dados necessários, todas as informações necessárias, tira todas as suas dúvidas, porque o pessoal tem muitas dúvidas. O implante dentário hoje é um tema que traz muitas dúvidas, que traz muitas questões, muitas perguntas. O implante dentário incomoda, como que é feita a higienização desse implante dentário, todos esses temas eles são abordados aqui na avaliação. Então a gente até pede que o paciente traz tudo anotado, anota tudo num papel, todas as dúvidas que tiver, vem até a clínica para não esquecer, para não deixar de perguntar nenhuma dúvida, porque nosso grande objetivo é transmitir essa informação de uma maneira adequada para o paciente. Não esqueça, hein? Oralsim é a sua referência em implantes dentários. Visite a Oralsim aqui em Porto Alegre. Bom, estou conversando com os representantes do Sinjus RS, do Sindivalores e do Secoc RS. Perguntar para o Marco Aurélio Weber, o servidor público tem que estar atento e mobilizado para a questão da reforma previdenciária, vai ser muito atingido, Marco. Exatamente, Paulo Solano, exatamente, telespectadores, em especial os servidores do Poder Judiciário, ativos e inativos, que sempre nos prestigiam nesse espaço. O servidor público será diretamente, a permanecer o texto como aí está, diretamente atingido tanto quanto os da iniciativa privada, com exceção também pelo texto que está do Exército Brasileiro, do Exército Nacional e dos servidores da segurança pública, que serão regidos por uma regulamentação especial. Mas nós vamos pagar todas as penas decorrentes dessa imposição neoliberal. Sim. Se continuar assim, também é bom que se alerte a todos, né, que a sociedade saiba e que se reforce essa consciência, que nós estaremos, se aprovada a reforma da Previdência, à mercê da Previdência privada, que é justamente a grande intenção deste governo neoliberal e ilegítimo que está em Brasília. Fortalecer os grandes bancos. Este governo está a serviço da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e da FEBRABAN, que é a Federação Nacional dos Bancos. Sim. Esses patrocinam todas as ações do Meirelles, chanceladas pelo Temer. Nós não podemos nos iludir, nós estaremos na mão da iniciativa privada. Convoco a todos os servidores públicos para estarem presentes a esse ato do dia 15, que é um ato nacional de protesto social de toda a sociedade brasileira, paneleiros ou não. Exatamente. Todos os segmentos, irmanados contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência. Mobilização, né? Mobilização total.
próximo dia 15. Obrigado, Marco Weber, pelo Sindjus RS. Existe uma preocupação também com aquelas atividades, quando se fala em reforma da Previdência, aquelas atividades em que os trabalhadores estão sujeitos a agentes nocivos à saúde. Aqui o Norton Jubelli representa o Sindvalores, que é uma dessas categorias que está preocupado com a questão da aposentadoria especial. Existe uma emenda originária aqui da OAB do Estado, Norton, que tenta manter a condição atual da aposentadoria especial. Solano, telespectadores, mas principalmente os companheiros do Transporte de Valores, da segurança patrimonial também, que é importante que prestem atenção nesse tema que está sendo discutido. O pessoal confunde direito adquirido com expectativa de direito. Direito adquirido é quem já completou a idade e quem já completou o tempo de contribuição. Então, esses não seriam afetados com a reforma da Previdência. No nosso caso, não é porque a gente já contribui que a gente tem direito adquirido. Nós podemos ter expectativa de direito e nós não seremos contemplados se a reforma da Previdência, como está posta, for aprovada. Perderíamos a aposentadoria especial. A OAB do Estado capitaneou uma proposta de emenda a esse projeto de lei, essa PEC, que garante a manutenção das aposentadorias especiais. Flexibiliza um pouco a questão do tempo de contribuição e da idade, mas garante que ela continue existindo. Exatamente. Então, nós temos que ficar muito atentos e muito mobilizados com relação a isso. Porque se a proposta ela for aprovada, que ela seja pelo menos atenuada e que a gente consiga garantir pelo menos um pouco de dignidade para os nossos trabalhadores. Outro projeto que é extremamente importante e que o pessoal acha que a gente está deixando ele um pouco de lado é a questão da extensão do porte de armas aos nossos trabalhadores de transporte de valores e aos trabalhadores da segurança privada como um todo. Esta última semana nós tivemos 2 trabalhadores do transporte de valores que foram assaltados ao chegar em casa. Perderam suas motocicletas, perderam suas bolsas, perderam suas carteiras e seus documentos. Então, se nós somos habilitados a portar uma arma durante 12 horas durante o dia, nada mais justo que a gente possa estender esse porte de armas para quando a gente for para nossas casas. Então, convoco todos para o dia 15 e para a manifestação geral, que vai ser a nível nacional, e no dia 24, audiência pública na Assembleia Legislativa com a Comissão do Trabalho e a Comissão da Previdência. É um excelente fim de semana a todos e que a gente pense muito bem e reflita. A semana que vem é uma semana decisiva para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Obrigado pela oportunidade, Solano, e um bom fim de semana a todos. Obrigado, Norton Jubelli, pelo Sindvalores. E é como o Sindvalores estava comentando, presidente Everton, o momento é decisivo, né? E o SECOC vai estar presente nos atos de mobilização. Com certeza, Solano. Nós convocamos toda a população, não só os trabalhadores que têm carteira assinada, que estão empregados nesse momento, mas também aos mais de 12 milhões de desempregados que existem hoje no país. Essa luta não é uma luta para levantar bandeira política partidária, para levantar panela, seja lá o que for. Essa luta é um momento de levantar a bandeira para prevalecer os seus direitos, direitos que foram conquistados na era Vargas, principalmente. Tudo que Getúlio construiu está sendo jogado ralo abaixo por esse governo, por essas propostas e por esses projetos. São direitos dos trabalhadores que foram adquiridos durante anos de luta e de conquistas. Ou a população dá o recado que tem que ser dado dia 15, que é um dia de luta, um dia de paralisação nacional, levanta a bandeira para prevalecer os teus direitos. Caso contrário, não saberemos o que os livros de histórias nos reservarão ao futuro do nosso país. Verdade, né? Todos atentos aí. Obrigado, presidente Everton de Brito, do SECOC RS. Ponto final e mais um Boca. Para você que mandou as questões, a gente vai estar respondendo pela internet logo mais. Acesse o nosso facebook.com/programa Boca do Trombone e até o próximo domingo, das 8h30 às 9 horas da manhã. A gente volta aqui na Band TV. Boca, ano 28. Muito mais.